Fala galera, beleza? Eu sou o Caio e estamos aqui hoje para fazer o review de Comando das Criaturas. Pois é, hoje a gente vai falar dessa que teoricamente é a primeira produção do DCU. Apesar de ter algumas dúvidas ali no meio da história, a gente vai falar um pouco disso também nesse review. Se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não assistiu a série Comando das Criaturas, que já está completa lá no Max, pode ficar tranquilo porque não vai ter spoiler, tá? O review que eu vou fazer aqui é unicamente sobre a narrativa ali, sobre os caminhos que a narrativa toma, enfim, vocês vão entender um pouco. Eu tava pensando se eu gostei ou não de Comando das Criaturas para fazer esse review. E para fazer esse vídeo aqui eu tive uma ideia de fazer em 3 tópicos diferentes, que são tópicos que vão se relacionar e no fim das contas é uma coisa que eu acho que vai ficar bem fluida, né? Que é primeiro falando de James Gunn, segundo falando de DCU e por fim falando da narrativa em si de Comando das Criaturas. Vamos então começar falando do James Gunn, né? Para quem não sabe, aí ele agora é co-presidente do DCU e tem as ideias dele ali, né? E eu acho que tem bastante o dedo dele aí, né? Dá pra sentir o dedo dele. Bastante aí em Comando das Criaturas, porque a série é a cara dele, tá ligado? É personagem esquecido, personagem que ninguém liga, e ele dando algum peso pra esses personagens. Só que pra mim isso é um grande problema, não por ter personagens esquecidos, né? Esse fascínio do James Gunn por isso, mas é justamente por isso, por ser mais do mesmo do que o James Gunn já fez. Então, se você já assistiu Guardiões da Galáxia, se você já assistiu o Esquadrão Suicida, você tá assistindo a mesma coisa, tá ligado? Só que com uma outra roupagem. E talvez isso seja um problema pro James Gunn. Ele tem The Authority, por exemplo, aí pela frente. Será que ele vai querer dar essa mesma cara, né, dos heróis ali que são esquecidos? Na verdade não são heróis, e aí acabam tendo atos de heroísmo. Vai ser essa mesma cara? Porque o quadrinho tem um pouco dessa proposta do anti-herói, né, quando a gente fala em Authority. Então, esse é um medo que eu tenho do James Gunn se mostrar uma pessoa não muito plural para abranger esses projetos e dá até um certo receio em relação a Superman. Será que aquela equipe que a gente tem lá, que é um protótipo de uma liga ali, é uma equipe que vai ter essa dinâmica? Vai ser só para entrar essa dinâmica no roteiro e ele conseguir entregar alguma coisa ali de acordo com o que ele gosta? Não sei. A gente só vai saber isso aí em julho. Mas me dá um pouco esse pé atrás. Me parece que o James Gunn não é um diretor tão versátil assim quando a gente vai falar de obras de super-heróis, né? A não ser Super, né? Que é um filme que ele fez lá, que não é nem da DC nem da Marvel. É uma coisa criada, né? Um herói autoral. E é uma coisa bem legal, né? Tem também Brightburn, que eu não acho tão legal, mas foge um pouco desse tom. Vamos ver para que lado que ele vai dentro do DCU, né? Então, quando a gente fala em Superman, é um pouco mais difícil do que você tratar do Comando das Criaturas, por exemplo, que são personagens que basicamente ninguém liga. Ninguém liga até James Gunn pegar, porque o James Gunn consegue dar uma roupagem ali para os personagens que cria uma ligação com aqueles personagens que você não curte muito nos quadrinhos, você meio que caga, tipo, você sabe que existe, tá ali, beleza, mas foda-se. E que na série, quando a gente vê, a gente começa a ter um carinho muito especial por cada um deles, ou pelo menos por boa parte deles, tá? Falando da minha experiência assistindo. Falando da qualidade técnica da animação, não é das melhores, tá? Não são os melhores animadores do mundo, mas eu particularmente não ligo muito pra isso, tá? Não me tirou a experiência ali em nenhum momento. Eu consegui curtir ali o que foi feito, mas novamente lembrando, mais do mesmo. E aí a gente falando em termos de DCU e James Gunn, a gente tem que entender o que o James Gunn quer. Porque desde quando ele assumiu o DCU, algumas obras ele falava que iam fazer parte do DCU novo, né? Inclusive até as obras lá de trás, né? Que iam ser lançadas ainda, que era o Flash, o Aquaman. Depois ele deu pra trás, ele viu que deu merda e falou, não tá dentro do DCU. Mas a gente precisa entender de fato o que é ou o que não é DCU. Porque na trama ali dá a entender que o Esquadrão Suicida é sim canônico, tá? Não o primeiro, mas sim o segundo, que na verdade meio que é o primeiro. E aí também eu acho que mata uma questão que bastante gente tinha. Eu já entrei em discussão disso em fórum de internet, falando que o Esquadrão Suicida era um reboot do primeiro Esquadrão Suicida. Muita gente me questionou, falou, mas por que tem a Arlequina, não sei o que, tal.
e no fim das contas parece que realmente era esse reboot, né? Porque é uma história que não se interliga com a outra, não tem nada da outra que faz sentido que faz sentido assim, que impacta na segunda. Aí a gente deixa isso muito claro, que teoricamente o Esquadrão Suicida já faz parte do DCU. E aí quebra um pouco, porque a gente tem também Pacificador, que inclusive é mencionado no Comando das Criaturas. E em Pacificador a gente tem a Liga, a silhueta, pelo menos ali da Liga, que a gente vê do Snyderverso. Mas aí você pensa, é só a silhueta, de repente pode ser qualquer formação da Liga. Na verdade, não. Porque aparece também o Flash, né, conversando com o Aquaman ali no último episódio. Eles têm um diálogo ali. E é justamente o Ezra Miller e o Jason Momoa. Então, a gente tem que entender até que ponto é um reboot ou não é um reboot, é um soft reboot. E eu acho que nesse ponto talvez já não seja uma boa escolha de você fazer, tá? Pra mim, beleza, eu consigo entender o que é um soft reboot, mas pro grande público é um pouco mais difícil. E quando você pensa, pô, o cara colocou só porque é coisa dele ali, então isso aqui tem ligação com Adão Negro e com Shazam também, por exemplo, porque aparece a Emily Harcourt lá. Não tem, entendeu? Teoricamente não tem. Então a gente tem que entender muito bem o que é um fato que realmente aconteceu no DCU e o que não aconteceu. E eu não acho que esses personagens B e C sejam a melhor maneira de você iniciar um universo, ainda mais um universo desse como o DCU, né? Que a DC, inclusive, tentou lá atrás fazer esse universo compartilhado, não conseguiu nas telonas, né? Nas telinhas até que funciona bem ali para o público do Arrowverse, mas nas telonas teve essa dificuldade. E agora tem essa chance aí de começar tudo do zero. Mas o meu medo, novamente, é esse. Querer colocar os cavalos na frente dos bois, quer dizer, a carroça na frente... a carroça nas frente... Porra, como eu sou burro. A carroça na frente dos bois e colocar de novo os pés pelas mãos aí, criando um universo todo cagado pra lá na frente falar, puta, fiz merda. Então esse é um dos grandes medos que eu tenho. Pra mim, na minha opinião, deveria sim ter começado com Superman ou com Sociedade da Justiça, né? Se você quiser fazer um filme aí, uma série de uma equipe menos conhecida do público atual, faça da Sociedade da Justiça, porque tem personagens muito interessantes e você consegue seguir uma ordem cronológica ali, né? Pra não ficar essa bagunça. E claro, com isso me deixa uma pontinha de esperança de que Besouro Azul seja integrado ao DCU, porque é um filme que eu particularmente achei ok e eu queria muito ver novamente o Cholo Marihuana retornando ao papel de Jaime no DCU, inclusive com a presença da Bruna Marquezine, que a gente quer ver o Brasil no DCU. E agora, por fim, falando da trama, né? Eu particularmente gostei da trama, só que é aquela questão, como eu falei aí no início, é mais do mesmo. Parece que você tá assistindo um Esquadrão Suicida repaginado, tá ligado? É uma equipe de desajustados que vão para uma missão federal ali e o futuro do planeta Terra tá na mão deles. Então você já viu isso antes algumas vezes e não tem muita mudança assim na questão da dinâmica da equipe. É sempre aquele blazezinho, vamos ter uma treta aqui, eu não gosto de você, você não gosta de mim, pipipipopopó. No fim, somos muito amigos. É isso, é o roteiro padrão de Esquadrão Suicida ou de qualquer outra equipe de desajustados. Aí provavelmente é o que a gente vai ver também em Thunderbolts lá na Marvel. E tanto o James Gunn quanto a alta diretoria aí da Warner deveria saber que a questão com os filmes de heróis atualmente é o desgaste, porque a Marvel fez por tanto tempo a mesma fórmula, por tanto tempo os mesmos filmes, que agora um filme que talvez tivesse sido lançado lá atrás, em 2012, fosse considerado um filme bom, agora é considerado um filme chato, porque é mais do mesmo. E eu acho que, infelizmente, o Comando das Criaturas acaba pagando por isso, né? É uma equipe que eles não conseguem fugir muito dessa questão e abraça novamente essa mesma lore aí. Na série tem algumas inconsistências ali de roteiro, então em questão de nível de poder, coisas que a gente releva muito, porque a gente sabe que pro roteiro seguir um personagem tem que vencer o outro, né? Ou algum tem que apanhar um pouco mais, mesmo ele sendo mais forte. A gente tá cansado de ver isso aí em outras mídias e com outros personagens. Então é até um ponto que a gente releva. Hoje o episódio final eu confesso que eu esperava mais, né, nesse desdobramento aí, no fim acaba bem blazezinho, assim, acaba meio X pra mim, não foi aquele final que você fala, olha, um final da série, não, foi um
final. Tipo, acabou aqui, tá ligado? Tanto que eu até fui procurar pra saber se seriam 8 episódios. Porque nos desdobramentos que a gente tem no decorrer de toda a série, não chega a uma conclusão bacana, assim, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, eu não quero dar spoilers, mas tentando me expressar um pouco melhor, é tipo assim, não é aquele final que você dá aquele suspiro e fala, caraca, acabou assim a temporada, porque vai ter outras temporadas, né? Então você pensa, pô, será que vai se passar no mesmo lugar a próxima temporada ou não? Vai ser uma nova missão? Então eles você tem ali um final meio ok, tá ligado? Ah, beleza, acabou, tá aqui. Isso aqui é o Comando das Criaturas. Eu particularmente não curti esse final, tá? O último episódio começa muito bem, naquela mesma estrutura, mostrando a história de um personagem e tudo mais. Mas pra mim, do tipo, o último quarto ali, o último terço do episódio, pra mim acaba sendo uma coisa muito corrida. Parece que fizeram tudo muito corrido, em cima da hora. Ele falou, não, vamos, tem que entregar em 7 episódios, não vai valer a pena fazer 8. E fica por isso mesmo. Eu, particularmente, se eu fosse dar uma nota aí de 0 a 10, por já ter visto isso, eu daria um 6, entre 6 e 7. Porque não é nada que você já não tenha visto. E, novamente, mesmo os personagens que têm uma história ali por trás acabam ficando um pouco refém da trama, porque a trama é curta. Então você vê pouco eles em ação e um pouco mais da história de origem deles. E eu acho que vocês preferiam ver uma história de origem, por exemplo, do Flash, do Superman, do que uma história de origem do Doninha, por exemplo. Então acho que há jeitos aí de você investir tempo, investir grana, porque não saiu de graça essa série, mas no fim das contas é ok. É simplesmente isso. O que me entristece é isso, que é simplesmente ok e não me hypa muito pro futuro do DCU, tá ligado? Por mais que eu veja ali novamente o trailer de Superman e fale, olha que legal que tá esse trailer, esse visual, pipipipopopó, me dá o medo de ser também mais do mesmo, entendeu? De ser, olha, a equipe de desajustados que existe aqui, comandada pelo Maxwell Lord, e acabar nisso. Mas enfim, esse vídeo não é sobre Superman, é sobre Comando das Criaturas. Minha sincera nota é entre 6 e 7. Não sei se vocês já assistiram ou não. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que você achou, sem spoilers, tá? Manda aqui seu feedback, talvez alguma coisa que você discorda de mim, ou alguma coisa que você concorda comigo. Deixa aqui pra gente debater, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!